Olá, como vai? Tudo bem com você? Se você é novo aqui no canal, já peço que você inscreva-se e compartilhe e dá o seu like. Hoje nós vamos falar novamente aqui um outro vídeo abordando a questão da misantropia. Por que que existem pessoas que são antissociais, né, e não se sentem bem em lugares e eventos, logicamente, com muita gente? E você sabe que há casos em que ser antissocial, ela tem uma relação com uma características psicológicas ou psicológica, né, que é a misantropia. E se esse conteúdo for relevante para você, deixa seu like, inscreva-se e compartilhe o vídeo. Beleza? Bom, pode-se definir que a misantropia como uma aversão ao ser humano, ou seja, à natureza humana no geral. Ou seja, esta característica gera no misântropo, né, ou seja, um temperamento desconfiado e crítico e uma relação de antipatia com as pessoas. Significa que o misântropo, né, ele não se relaciona de forma expansiva com a humanidade. Saiba você aí do outro lado, menino ou menina, né, que para falar sobre essa questão da misantropia, né, traz à tona questões de suma importância, né, que a gente vai ver aqui agora a seguir neste vídeo. E se esse conteúdo for relevante para você, deixa o like e compartilhe, beleza? Bom, é necessário saber a origem da palavra misantropia, né? Lembrando a vocês que ela vem do grego, né? Misos significa ódio, anthropos significa homem, ser humano, ou seja, a junção dessas duas palavras significa aí o ódio pelo ser humano, ou seja, o ódio ao ser humano. Mas é necessário que você entenda, né, que este significado ele não pode ser de forma alguma generalizado e nem tampouco entendido, né, na sua forma literal. Né? Por quê? Porque o ódio, né, ele tem mais a ver com a dificuldade que os misântropos têm, né, de se relacionar com o outro, ou seja, com a sua própria humanidade. Ele acaba projetando isso na relação com os outros seres humanos, ou seja, na forma de aversão e também de rejeição ao outro. É complicado, né? Mas me siga aqui, nós vamos entender um pouquinho a esse respeito. Bom, mas o que é a misantropia? É uma pergunta que sempre se faz, né? Ou seja, é uma característica psicológica, né? Como, por exemplo, a timidez, a introspecção, ou seja, a extroversão, assim como também existem outras características psicológicas, né, que tornam as pessoas mais cólericas, expansivas, aventureiras, entre outras características. Né? Então, a misantropia, assim como outras características psicológicas, né, pode ser definida ou pode ser modificada através de vontade consciente ou assumida por vontade própria ou aceitação. Mas veja bem se você é um misântropo. Causas da misantropia. Bom, por trás, né, desta aversão que o indivíduo possa ter, né, ou pode estar, né, aí encontra-se o medo e a insegurança de se relacionar com as pessoas. Então, é uma característica. Se você tem essa dificuldade, essa insegurança, né, de relacionar-se com outras pessoas, está aí uma das causas da misantropia. O misântropo, né, ele ocupa, né, ou oculta uma forte sensibilidade, uma acentuada percepção do que o cerca e mesmo que evite se envolver, né, ele é afetado pelo que ocorre à sua volta. Então, o caso da misantropia ou do misantropo, né, ocorre à sua volta porque tende, né, a ter certa melancolia ou depressão. Então, quais seriam então as características de um misantropo, né? O misantropo é averso ao convívio social, né? Ele prefere viver em isolamento, tudo bem? Lembrando que o misantropo, né, o misântropo, ele prefere viver em isolação, né, no isolamento completo, ou seja, de forma reservada. Ou seja, esse cara tem a tendência de ter pouca ou praticamente nenhum convívio social, nenhuma vida social. Será que você se encaixa? Bom, os misântropos ou misantropos, né, ele tem a empatia para com a humanidade ou a antipatia, né, ou seja, ele é antipático para com a humanidade e a sociedade de um modo geral, ou seja, que tem aí relações de forma seletiva
ou de forma específica, como por exemplo familiares, amigos, né, companheiros, né, são os exemplos que se pode entrar aí desta antipatia pelo o ser humano. Então, a questão da misantropia, as características pelo sentimento de isolação, né, alienação social, repulsa, né, a sociedade humana. Então, cria-se do não gostar de agitação social, não se sentem bem em ambientes com muita gente, prefere ficar em casa do que sair para lugares que são aí frequentados por muitas pessoas, né? Sentem aquele desconforto em locais muito frequentados, manifestando sua impaciência, a angústia, saindo o mais rápido possível desses lugares, né? Deixando eles ali e procurando um canto sozinho. Então, gera aí, né, essa questão do misantropo, né? Ou seja, eles tendem a apresentar mudanças de humor e também na questão do perfeccionismo, né, ao que gostam e também se dedicam, logicamente, a fazer. E geralmente são tidas como atividades solitárias, como por exemplo a pintura é uma delas, a poesia, a música, né? Você tem aí na área de humanas a filosofia, né? O artesanato, né? Tudo isso gera a questão desse distanciamento, né? A computação, a criação, né? O artesanato, eu falei, a escrita, tudo isso leva, né, a esse distanciamento, ou seja, a esse perfeccionismo, que é uma característica, né, do misantropo, né? Ou seja, a mudança de humor, né, e perfeccionismo. Mas aí você volta a lembrar e perguntar, mas como é que surge a misantropia, né? Ou seja, na infância, por exemplo, né? A misantropia, em geral, ela começa a dar a sua marca ou a se mostrar já na infância, né? Através de um comportamento tímido e introspectivo da criança que tem dificuldades em fazer amigos, por exemplo, principalmente na escola, preferindo sempre ficar sozinha. É uma das características que a gente pode perceber na infância. Eu, como professor, vejo isso muito em sala de aula, né, de crianças que não gostam de se relacionar com outras, de crianças que preferem ficar no seu canto, mexer apenas com o seu material e não se envolvem com outros colegas. Por mais que você peça, fale, para que ele se enturme, para que ele tenha um engajamento em sala de aula, a gente não vê, né, por parte daquele aluno, daquela aluna, né, essa junção, ou seja, aquela sociabilidade. Né, ele prefere ficar no seu canto. Isso já é uma das características da criança que prefere ficar sozinha. E o adulto, né? O adulto, o misantropo, né, devido ao estilo de vida de uma forma solitária, ele acaba desenvolvendo, ou seja, a independência, ou desenvolve a independência e também a resiliência, que é outra característica para a gente estar entendendo. Então, devido a experimentar a existência, no caso da solidão, acaba desenvolvendo a questão da observação, do pensamento reflexivo e também da grande percepção, né, o que vai ajudar a compreender, né, o mundo de uma forma mais profunda e também refletir e, por que não, até mediar durante esses momentos de solidão. Então, os misantropos, né, são profundos pensadores, analíticos, observadores, né, também são racionais, né, e quando levam isso ao extremo, acabam se tornando pessoas frias e calculistas. Ou seja, a solidão para os misantropos é algo amado e desejado, diferente, né, do que é para a maioria das pessoas que evitam a solidão a todo custo, né, porque temos aí aqueles que detestam ficar sozinhos, que não gostam, né, preferem convívio social. Até aqui tudo bem? Bom, e qual é o lado positivo da misantropia? Não só temos coisas ruins, ou seja, viver em estado de solidão é uma reflexão, uma forma de penetrar em seu próprio íntimo, ou seja, encontrar muitas respostas, né, para a existência como sendo uma alternativa de buscar o equilíbrio, né, entre si. Então, os misantropos, né, gostam de se dedicar às atividades que possam então fazer-se em companhia, né, de outras pessoas, como por exemplo, ler livros, jornais, ver filmes, escrever, desenhar, brincar-se com animal de estimação, cozinhar, né, dançar, ouvir música e refletir sobre a vida. Quem é que não gosta de fazer isso? Quem é que não gosta de ler um livro sozinho no cantinho ali, ler um jornal? Imagina você está assistindo um filme e pessoas ficam
buzinando no seu ouvido, você está lendo um livro e pessoas ficam ali perturbando, você está ali num momento único seu de escrever, de dançar e ouvir uma música sem a encheção no teu ouvido. Fala a verdade, é bom ou não é? Né? Você encontrar consigo mesmo. Então, geralmente os misantropos eles são dotados, né, de uma capacidade intelectual, inteligência. Então, mostra-se que esse comportamento ele vai contribuir, né, para o desenvolvimento, né, da sua capacidade de raciocínio e também de concentração. Isso é muito bom. Ou seja, é possível sim encontrar um misantropo, né, em áreas como física, que eu ainda sei ainda há pouco, física, astronomia, biologia, religião, né, e sucessivamente em diversas áreas, né. Agora, se tem um lado bom, e qual é a parte difícil do misantropo? Ou seja, em boa parte dos casos, né, o misantropo ele é incompreendido, sendo visto pelas pessoas como antipático, hostil e arrogante. Os misantropos são vistos como antipático, hostil e arrogante, porque ao julgarem o misantropo, né, as pessoas deixam de enxergar também as suas qualidades, ou seja, e há aqueles que consideram que a misantropia seja um distúrbio ou um problema psicológico, mas encarada de forma natural e com a autoaceitação, ou seja, passa a entender que a misantropia, né, ela pode trazer satisfação para a pessoa que é o misantropo, né? Ou seja, esse misantropo ele é um sujeito crítico e avesso, né, às coisas realizadas no coletivo, realizado em sociedade. Por quê? Ele não vê aí a necessidade de se vestir como todo mundo se veste, não vê a necessidade de ficar jogando conversa fora, não se diverte, né, como geralmente as pessoas o fazem, ele não é afeito, né, aos padrões estabelecidos pela sociedade. Ou seja, a pessoa misantrópica ou misantropo, ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Entretanto, pode ser uma pessoa muito descontraída, né, como muitos, com pessoas muito conhecidas, né, e próximas a ele, né, por ter ali desenvolvido uma confiança no convívio com elas, o que lhe traz uma certa segurança. Até aqui, tudo bem? Bom, então, eles têm uma interpretação muito própria de tudo aquilo que eles que vem, né, e que lhes é dito pelas outras pessoas e buscam então perceber o que está por trás das aparências, dificultando então se abrir às relações humanas. Então, ele tende o que a observar as situações como festas, baladas, reuniões, confraternizações de final de ano, né? Normalmente com aquele certo desinteresse, né? E como algo ali sem utilidade e sem a menor necessidade de participar daquele evento, né? Daquela confraternização. Então, e para descontrair, né, um pouco, ele, né, acabam muitas vezes participando, mas ele sempre fica ali atrás, né, com aquele desinteresse, porque ele não vê utilidade naquilo que está acontecendo. Beleza? Até aqui? Para fechar o nosso vídeo de hoje, para não ficar muito longo, né, quais são as defesas? Né? No fundo, a rejeição que o misantropo, né, sente pelas pessoas é o medo de ser rejeitado. Isso mesmo, é o medo de ser rejeitado e não ser aceito por elas. Pois ele mesmo, né, com seu perfeccionismo, tem dificuldade de aceitar a si próprio. Tá entendendo? Então, o misantropo, ele tem um medo de ser rejeitado, daí essa dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ele acaba, então, tendo a própria mesma dificuldade de se aceitar enquanto tal. Então, esse mecanismo de defesa ao qual me refiro, esse mecanismo de defesa, ou seja, é esse distanciamento, ou seja, essa defesa do misantropo é o distanciamento afetivo e emocional e o isolamento social. Então, a forma que ele encontra de se proteger dele mesmo e de suas fragilidades é manter o controle da situação e viver de uma forma a qual ele se sinta seguro, na qual interage com a existência, né, através da observação, né, da razão do pensamento crítico e também da reflexão. Então, o desafio do misantropo é lidar com as suas próprias emoções. E você? Será que você é um misantropo? Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, a única coisa que eu te peço em troca é
um joinha, compartilhe. Vejo você no próximo vídeo.